Olá, eu sou Elbert Oliveira, coach, palestrante, fundador da Academia Neurovendas e Marketing e autor do livro O Mapa do Vendedor Acima da Média. Nesta aula de hoje, eu quero conversar um pouco contigo sobre 6 estratégias importantíssimas para todos os indivíduos, para todo ser humano. As 6 estratégias é muito importante, tanto para o negócio quanto para a vida. Especificamente, eu vou falar para vendedores e liderança, uma vez que por 11 anos da minha vida eu já venho trabalhando essas duas vertentes. Para que você me conheça um pouco, para que você saiba quem é o Elbert, eu quero te falar um pouco da minha história, da minha carreira profissional. Aos 17 anos de idade, eu comecei como vendedor em uma empresa na área de telecomunicações. Eu comecei como vendedor telemarketing. E nesta empresa eu fiquei por 2 anos como telemarketing. Após esses 2 anos eu fui convidado para a equipe de vendas interna. Eu atendia os clientes que chegavam à loja, que chegavam para ser atendidos dentro do stand de vendas, dentro da loja. E ali fiquei por mais 1 ano, um todo de 3 anos. Após isso, eu fui convidado por uma outra empresa também no ramo telecom para a parte consultiva, para visitar empresas, para ser um executivo de contas. É um termo usado dentro da área telecom. Então, eu passei a atender empresas. Então, atendi apenas empresas. Fiquei nesta empresa por 2 anos. Até aí já são 5 anos apenas trabalhando com telecom. Nos últimos 4 anos da minha vida, eu cheguei ao cargo de liderança. Eu fui gerente regional em uma multinacional aqui no Espírito Santo. Eu cuidava da região sul do estado, Cachoeira de Itapemirim, Guaçuí, Venda Nova do Imigrante, toda a parte sul e região serrana. A gente tomava, eu gerenciava até a divisa com Rio de Janeiro e divisa com Minas Gerais. Ok. Então, essa história rápida da minha vida é só para você saber que o que eu vou te falar eu venho acumulando com propriedade, tanto como profissional, é parte do que eu vivi que eu vou te passar, e outra que eu me aprimorei estudando depois como coach, como programador neurolinguista, e agora podendo compartilhar contigo um pouco dessa minha experiência de 11 anos. É claro que eu gosto de falar que vendas é algo que me acompanha por muitos anos. Se eu fosse falar na íntegra, eu comecei a trabalhar com vendas desde os 9 anos, uma vez que minha família eu já venho de uma família de comerciantes. Meu pai tinha um comércio de bairro, a minha mãe vendia roupas, vendia utensílios por meio de revistas para os colegas, para as vizinhas. Talvez como o seu caso, você conheça alguém que também veio dessa forma, ou até mesmo você. Então, eu venho de vendas há muito mais tempo, desde os 9 anos de idade. Já vendi bastante coisa, já trabalhei com muito negócio na minha vida. Mas especificamente, profissionalmente, com uma carteira assinada, eu comecei aos 17 anos de idade. Então, já são 11 anos que eu venho desenvolvendo um trabalho como profissional de vendas, que eu venho profissionalmente desenvolvendo essa habilidade, e eu posso te dizer que essa habilidade foi desenvolvida com muito desejo, com muito querer e com muito acreditar. E eu começo a primeira das 6 estratégias que eu vou te entregar do coach como acelerador de vendas. Seja você coach que está me assistindo, seja você um vendedor de algum tipo de produto, seja ele qual for, uma geladeira, um carro, não importa, seja você médico, seja você professor, as 6 habilidades, as 6 estratégias, as 6 técnicas que eu quero deixar para você nessa aula de hoje vai te ajudar a mostrar melhor quem é você. Pode ser por meio de uma venda de ideia, ou da venda de um produto, ou até mesmo da venda das suas habilidades, porque quando você começa a associar essas estratégias à sua personalidade, você começa a ter, então, resultados mais poderosos no seu dia a dia. Então, o que eu vou te passar aqui agora são 6 estratégias simples, práticas, fáceis, que qualquer pessoa, qualquer ser humano pode aplicar e começar a ter resultados na vida e nos negócios. E, como eu te falei, se não fosse o meu desejo de vencer, a minha vontade de crescer e se tornar o que eu me tornei, talvez eu não teria chegado até aqui.
Mas para isso exigiu-se muito estudo, exigiu-se muita leitura, há muita abdicação. Eu tive que por várias vezes escolher entre estudar, ler e sair com meus amigos. Eu me lembro em uma ocasião que todos os meus amigos da faculdade tinham saído e eu fiquei em casa estudando, era um domingo. Por quê? Eu tinha total desejo de chegar aqui hoje e poder estar falando com muita clareza e poder passar para você esse conteúdo agora. Então, na vida profissional, na vida nos negócios, na vida pessoal, se você quer chegar em algum lugar, saiba aonde você quer chegar. Acredite que você pode chegar e dedique-se para que você alcance resultados na vida. Bom, eu vou ao longo de todo o estudo de hoje indicar para você algumas coisas importantes para que você possa incrementar na sua vida. E a primeira coisa que eu quero começar para você é te lembrando que aqui embaixo desse vídeo tem um botão onde você pode fazer o download do caderno desta aula. Amanhã ou depois, daqui uma semana, você pode querer lembrar de alguma dos assuntos que eu falei aqui no decorrer da aula, né? E talvez você não lembre onde você salvou esse vídeo, ou você não tem esse vídeo, então você pode recorrer ao caderno da aula, que lá está todas as informações detalhadamente de cada estratégia que eu vou te passar aqui agora. A segunda coisa é, mais embaixo tem um campo onde você coloca o teu nome e o teu e-mail. Por que, Albert, que eu tenho que colocar o meu nome e o meu e-mail? Porque eu preparei algo muito especial e eu vou te enviar no decorrer desta semana um presente. Eu vou enviar para o seu e-mail um presente que eu preparei especialmente para você que está assistindo essa aula. E em terceiro lugar, por que eu devo, Albert, ficar até o final dessa aula? Você deve ficar até o final da aula porque eu preparei um bônus e é uma estratégia fatal, é uma estratégia maravilhosa para qualquer circunstância da vida, seja numa conversa com os pais, numa conversa com o esposo ou esposa, com o filho, com um professor na faculdade, na escola, seja com um colega de trabalho, com seu diretor, seja com seu subordinado, com seu colaborador. Você vai aplicar essa estratégia e você vai obter o resultado que você deseja. E o resultado que você deseja é o sim. Ok? Então, no final dessa aula, o último tópico é o que eu vou te entregar, é um tópico bônus. Eu vou te entregar 6 estratégias, mais o tópico, mais a estratégia bônus. Então, fica até o final e você vai receber essa estratégia. Lembrando, tenha papel e caneta na mão, porque essa estratégia número 7 não está no caderno bônus, não está no caderno dessa aula. Então, é importantíssimo que você anote para que você não esqueça. Ok? Então, vamos lá. A primeira estratégia que eu vou te passar é uma estratégia que ela é decisiva. E eu decidi deixar ela em primeiro lugar, eu escolhi deixá-la em primeiro lugar porque não adianta eu ir para o passo 2, 3, 4, 5, 6 e 7 se você não tiver com essa estratégia número 1 bem afiada, bem qualificada e bem rígida na sua mente. Vamos lá. E é exatamente isso. Mente, mindset, modelo mental. O seu modelo mental, ele é determinante para os resultados da sua vida. Por que, Albert, que eu preciso ter um modelo mental? Porque o modelo mental, como eu já acabei de falar, ele determina o seu futuro, ele determina o seu destino, ele determina aonde você vai chegar. São os seus modelos de mundo, os seus modelos mentais que vai te direcionar ao resultado positivo ou negativo daquilo que você deseja, daquilo que você almeja, daquilo que você sonha. Então, a minha sugestão a minha dica, e o que eu acredito que é o ideal, é que você acredite. E por quê? Na verdade, não por quê, mas como, Albert, acreditar? Poxa, eu acredito que eu trabalho num bom negócio, eu acredito que eu vivo bem, certo? Mas isso não é o suficiente. E eu vou te deixar 4 passos importantes de como você pode começar a criar um novo modelo mental para você obter sucesso e êxito na sua vida e nos seus negócios. Eu costumo dizer que todo ser humano precisa desenvolver um sistema de 4 partes, um sistema de crenças de 4 partes que seja impenetrável. E quais seriam essas 4 partes, esses 4 pontos do sistema de crenças?
Ou melhor, Elbert, por que eu preciso desenvolver um sistema de crenças? Primeiro, porque sistema de crenças determina o seu destino, como eu falei, determina o seu futuro. E segundo, você não passará a obter resultados, seja ele em vendas ou na vida, se você não tiver um novo modelo, um modelo de resultados, um modelo de sucesso. Então precisa-se necessariamente você ter um modelo mental de êxito, de sucesso. Quais são, então, as 4 partes desse sistema de crenças, Elbert? O primeiro é acreditar em você mesmo. Acreditar que você conseguirá alcançar o seu sucesso, o seu êxito, ou seja, falando para vendas e falando para liderança, acreditar que você é um bom líder, acreditar que você é capaz de liderar a sua equipe, acreditar que você pode sim vender, acreditar que você pode sim ter resultados poderosos com suas vendas, porque se você não acredita dessa forma, quem é que vai acreditar em você? Primeiro ponto. Segundo ponto, acreditar na empresa que você está inserido, acreditar no negócio que você está inserido. Hoje, como consultor empresarial, como coach, como palestrante, eu tenho presenciado muitas empresas que estão indo à falência porque eles não acreditam nos seus negócios. Muitos empresários que não acreditam na sua empresa, que acreditam que aquilo ali é passageiro, que aquilo não vai em lugar nenhum. Esse é o pensamento deles. Seja ele pensar assim ou não, ele está certo. É o que você pensa que determina o seu sucesso ou o seu insucesso. Quem sou eu para dizer que você está errado em pensar dessa forma? O que eu estou fazendo é apenas te dizendo que existe um mecanismo que te leva a um resultado poderoso. E espero eu que você não seja como esses empresários que eu tive a infelicidade de conhecer. E ainda mais infelicidade por ver que os negócios dele faliu. Também já conheci outros que estão de vento em polpa, que o negócio deles estão fabulosos. Já pude participar de consultorias, prestar consultoria para empresas, para empresários que estão hoje muito bem qualificados. Seja qual for o seu modelo mental para o sucesso, acredite em você mesmo, acredite na sua empresa. E eu tenho certeza que você vai alcançar um passo muito maior, que você vai alcançar um resultado muito melhor. Terceiro ponto das 4 partes, acredite no seu produto. O produto que você tem na mão. Eu costumo fazer 2, 3, 4 perguntas em toda empresa que eu entro para prestar uma consultoria ou para fazer um processo de coaching com aqueles profissionais de vendas e com aqueles líderes. Eu pergunto primeiramente para eles o seguinte: esse produto que você tem na sua mão, você compraria? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: você levaria para sua casa? Colocaria para sua esposa, para o seu filho usar? E a terceira pergunta que eu costumo dizer é o seguinte: você compraria e daria de presente para sua mãe? Parece sacanagem da minha parte fazer essas perguntas, mas é uma grande verdade, porque se você respondeu não para qualquer uma dessas perguntas que eu te fiz, você provavelmente ainda não entendeu o que é acreditar no seu produto. Você não deve trabalhar com esse produto. Ou melhor, você precisa rever o seu acervo, se você está no negócio certo ou se você precisa mudar de negócio. Tudo parte de um princípio. Se você não acredita naquilo que você tem, provavelmente você não vai alcançar resultado. Então acredite em você, acredite na sua empresa, acredite no seu produto. E em quarto e último lugar das 4 partes do sistema de crenças que você precisa entender é acreditar que o melhor para o seu cliente é comprar de você e o que você vende. Acreditar que o melhor para o seu cliente é comprar de você e o que você vende. Grave essas 4 regras, essas 4 crenças. Se você é um profissional de vendas, se você é um coach, se você é um médico, se você é um engenheiro, se você é um vendedor ambulante, um professor, não importa. Você precisa determinar essas 4 crenças dentro da sua mente. Eu acredito em mim mesmo. Isso é fato. Qualquer um deve acreditar nele mesmo. Porque se você não acredita em você, muito difícil será que alguém acredite. Pelo menos eu não acreditarei. Segundo lugar, acredite na empresa que você está inserido. Terceiro lugar, acredite no produto que você vende. E em quarto lugar, acredite que o melhor para o seu cliente, o melhor para as pessoas que te rodeiam, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua esposa, para o seu filho, é comprar de você, comprar a sua ideia, comprar os seus pensamentos, comprar as suas expectativas, as suas esperanças, o seu futuro. Comprar de você.
aquilo que você vende. Ok? Assim encerramos então a primeira estratégia. Eu quero deixar a minha primeira dica, este livro maravilhoso chamado O Manual do CEO. Esse livro me acompanha já por alguns bons anos, eu acredito que a data dele seja... nesse livro eu não anotei, nesse livro eu não coloquei a data que eu comprei. Mas desde que eu comprei ele está rabiscado do início ao fim. É um livro que me direcionou muito para os resultados que eu cresci na minha vida tendo. Mas eu acredito que já tem uns 3 anos que eu tenho esse livro e ele tem aprimorado muito no meu crescimento profissional. Então, se você é líder, se você é um vendedor, se você é um empresário, empreendedor, médico, engenheiro, se você é um ser humano que está assistindo do outro lado aí do vídeo, eu indico você ler este livro. Tem mais 2 livros que eu deixei aqui na mesa e em partes da aula eu vou te indicando. Ok? Primeira parte da aula, então, nós encerramos. Vamos agora à segunda estratégia poderosa. Eu só quero te lembrar que aqui embaixo tem um caderno dessa aula, então faça o download para que você tenha o material detalhado da aula. Só que eu vou te entregar no final da aula, se você permanecer até o fim, a estratégia número 7 é uma estratégia bônus e ela não está inserida no caderno. Então, fique até o fim que eu tenho um presente para você que é o bônus. A segunda estratégia, eu costumo dizer que todo profissional precisa ter sonhos. Eu acredito que você que está me assistindo tenha sonhos, tenha objetivos na vida, tenha metas a ser alcançadas, desejos a ser alcançados. Talvez o seu desejo é comprar um carro, trocar o carro, comprar uma casa nova ou comprar sua primeira moradia. Talvez o seu desejo seja fazer uma viagem, né? Viajar para um outro país, conhecer uma nova cidade ou visitar um parente em um outro estado. Seja qual for o seu sonho, o seu desejo, a sua meta, tudo parte de um princípio que isso precisa estar bem detalhado para que você alcance esse objetivo, esta meta, este sonho, este desejo. E o tópico número 2, a estratégia número 2, é fazermos esse detalhamento para que você alcance com mais facilidade e esteja claro para você como é o passo a passo, como é o caminho, como é o trajeto para você alcançar esse sucesso, esse resultado. Eu costumo dizer que a gente precisa pegar o nosso objetivo pessoal e associar a nossa meta comercial. Toda empresa tem uma meta a ser alcançada, tem uma meta a ser batida, principalmente os profissionais de vendas. Profissionais de vendas têm suas metas de vendas mensalmente. E talvez você me fale, poxa, Albert, mas eu não sou vendedor. Mas você vai perceber que você também pode pegar essa mesma estratégia que eu vou te passar aqui agora e associar ao seu trabalho, dentro do que você ganha, do seu salário, daquilo que você tem por rendimento mensal, você pode reservar uma parte para que você alcance o seu objetivo. Só que agora eu vou te ensinar como faz isso, né? A gente usa dentro do coach uma ferramenta chamada SMART, S-M-A-R-T, SMART. Cada uma letrinha da palavra SMART tem um significado, uma palavra e um significado para essa palavra. E o primeiro detalhe seria a especificação, né? Especificar, a letra S, especificar o seu desejo, a sua meta, o seu objetivo para a vida. E aí, como que eu gosto de dar exemplos, né? Você já deve ter percebido isso. O meu exemplo é particular. É eu que alcancei resultado utilizando essa estratégia SMART. Há alguns anos, quando eu estava como gerente, eu estava como vendedor ainda em uma multinacional que eu trabalhava, eu tinha uma meta de venda mensal, como todos os outros 22 colegas, e eu tinha por desejo trocar de carro. Eu estava com um carro já um pouco velho, ele estava dando muito defeito e aquilo estava me deixando muito chateado, porque ele gostava mais do mecânico do que de mim. E talvez você também já passou por isso e saiba que eu estou falando algo muito chateador verdadeiramente. E eu não aguentava mais aquela situação. Então eu queria, na verdade eu precisava e eu queria muito trocar de carro. Então eu comecei a pensar, poxa vida, eu tenho um pouco de dinheiro guardado e não é suficiente para poder pelo menos dar uma entrada satisfatória. Se eu vender esse carro que eu tenho,
o valor que eu vou conseguir também, juntando com um pouquinho que eu tenho, não é suficiente. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso recorrer à meta comercial. Então eu preciso vender mais. Poxa, só que se simplesmente eu bater a meta da empresa, também não vai ser suficiente, porque eu tenho meus compromissos mensais. Então eu tenho que vender mais. E aí eu fui para superação. E aí é um ponto-chave, tá? Que todo profissional de vendas, principalmente, precisa se superar a cada dia. E talvez você que está me assistindo seja um profissional de vendas, ou mesmo um empreendedor, tá? Um autônomo, e você precisa vender mais. E aí está uma dica, um conselho. Queira sempre se superar, queira sempre ser melhor do que você mesmo. O grande erro do ser humano é estar satisfeito com seus resultados. Esteja satisfeito quando você estiver com o bolso muito cheio, que aí sim você vai pode parar e descansar. Mas enquanto não está, não se satisfaça com o que você tem. Queira um pouco mais, queira ser um pouco mais. Coloque desafios para você, assim como eu coloquei um desafio para mim. A minha meta de vendas que a empresa me passava mensalmente era de vender 33 produtos. Eu tinha que vender 33 produtos por mês e eu era bem visto pela empresa. Haja visto que era um ticket médio alto, então eu era bem visto pela empresa se eu vendesse 33 produtos, eu estava dentro da minha meta, eu estava super bem. Graças a Deus, que é importante a gente ter um pouquinho de fé e acreditar em Deus também, né? Seja o Deus que você acreditar, acredite, porque isso também é importante. Eu, graças a Deus, batia sempre a minha meta de 33 produtos, dificilmente eu ficava muito abaixo disso, mas a média era sempre 30, 32, 33, 28, então eu era bem visto, eu estava numa curva aceitável pela empresa. Também tinha dias de vender mais, tá gente? 37, 40, já aconteceu várias vezes. Eu fiquei 2 anos nessa empresa. Mas eu tinha um desejo muito forte que me motivava a vencer, né? Então, eu já conhecia por meio de uma palestra, eu não era coach ainda nessa época, mas eu conhecia a estratégia SMART, a técnica SMART. Eu tinha participado de uma palestra e o palestrante naquela ocasião, assim como agora, ele ensinou a como utilizar essa ferramenta e eu me lembrei dessa ferramenta no dia, eu peguei o caderno que eu tinha, tá gente? Por isso que eu falei para baixar o caderno, é muito importante. Eu peguei o caderno porque eu não me lembrava muito detalhadamente e fui ver como que eu tinha que fazer do jeitinho que eu vou te explicar aqui agora. E aí eu especifiquei detalhadamente o meu sonho, né? O meu desejo, a minha necessidade. Eu fui lá, coloquei o carro que eu queria, o ano que ia ser o carro, a cor que ia ser aquele carro, eu coloquei como ia ser o interior daquele carro, porque hoje tem muitos modelos de carro, né? Interior de banco de tecido, banco de couro, com som, sem som, com comando no volante. Eu coloquei todos esses detalhes. Coloquei se o motor era 1.0, 1.4, 1.6, 1.8. Eu coloquei lá o que eu queria. Faça isso você também. Detalhe o seu sonho. Talvez o seu sonho é uma casa. Então coloque a casa, coloque onde você quer essa casa, coloque o bairro, quantos quartos, se você quiser construir, ou mesmo se você for comprar uma nova, detalhe tudo que você quer. E aí eu gosto de usar sempre esse exemplo quando eu falo de casa, né? Você quer tanto uma casa, eu quero uma casa, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar uma casa. Aí quando alguém, vamos dizer que você ganhou essa casa, você ganhou uma casa com um quarto, sala e cozinha, sala, cozinha e banheiro, você fala, pô, mas não era isso que eu queria. Claro, você também não detalhou o que você queria. Então detalhe o que você quer, que vai ser mais fácil de você visualizar o seu sucesso. E toda vez que você visualiza, você alcança com mais facilidade. T. Harv Eker, em o seu livro Os Segredos da Mente Milionária, ele diz que o que você pensa, você sente. Quando você sente, você age. E quando você age, você obtém resultados. Então, se você pensa, se você tem um sonho hoje, um objetivo hoje, joga esse sonho para o papel detalhadamente. Especifica esse sonho. Especificou, agora você vai começar a agir a favor desse sonho. E como que eu agi para esse sonho? Muito simples, muito simples. Vamos fazer um cálculo rápido aqui só para poder eu te falar como foi. Eu tinha uma meta de 33 produtos. Só que eu coloquei a minha meta para aquele mês de 70. O dobro do que eu tinha, né? Praticamente o dobro e mais 2 do que eu tinha que fazer para a empresa. Lembra da superação, do desafio? Eu fiz um desafio. Só que, como que eu saberia se eu estava no caminho certo? Se toda semana eu batesse o número de 17
17 ou 18 produtos, eu estaria dentro do meu caminho, eu estava conseguindo mensurar, né? Eu saberia que eu estava na rota certa para o meu resultado. Então eu tinha por semana, né? Eu peguei a minha meta de 70 e dividi por 4, quantidade de semanas do mês. E aí sim, vendendo a média de 17 produtos por semana, eu sabia que eu estava no caminho certo. Se porventura eu vendesse 2 a menos ou 2 a mais, eu sabia que eu tinha que na semana seguinte vender um pouco a mais, ou eu poderia talvez, se faltasse 1 ou 2, estaria dentro da média. Essa era a forma em que eu tinha por estratégia de mensurar o meu resultado, né? Se eu estava no caminho certo. Então, tenha uma forma também de saber se você está no caminho certo. E aí é a segunda letra, mensuração. A terceira letra, o A, é atingível, alcançável, né? Sim, é atingível, é alcançável. Eu tinha colegas lá dentro que já tinham batido o número de 68, 65, 54, né? Eu, por uma vez, nesses 2 anos, tirando esse mês que eu vou te contar, você vai saber o que aconteceu, eu já tinha alcançado o número de 52 vendas. Então, por fim, era assim, era alcançável. Então a terceira letra, beleza. Quarta, real. Real, com certeza era real. Porque eu tinha outros casos de colegas, como eu acabei de citar, que alcançaram também. Então, era realista sim, era possível. Claro que fazendo com estratégia. E qual foi a estratégia que eu utilizei? A estratégia entra agora na quinta letra, que é o T. T de tempo. Quando você vai fazer isso? A partir de quando até quando, né? E foi isso que eu coloquei para mim. Bom, eu me recordo muito bem, eu estava no mês de maio daquele ano. Só que eu estava no meio do mês de maio. Se eu começasse naquele dia, com certeza seria inatingível e surreal. Então a técnica SMART não funcionaria para mim. Eu ia me frustrar e isso ia ser péssimo para o meu desempenho profissional. Então, eu peguei toda a minha estratégia SMART e falei, olha, do primeiro dia de junho até o dia 30 de junho, eu vou alcançar. Acreditei em mim mesmo. Já acreditava na empresa e no produto? Fato. Agora era só acreditar que o meu cliente precisava comprar de mim e o que eu vendia. Fato. Beleza. Daí tudo bem. Não vou voltar naquele assunto. Mas eu coloquei um tempo e do dia 1º de junho ao dia 30 de junho eu dei o meu melhor. Aqueles dias que faltavam de maio, eu utilizei como trampolim para o mês de junho. Eu levantei os clientes que eu ia visitar, contactar, eu levantei os e-mails que eu precisava já, desde aquele dia, enviar. Então, eu não fiquei parado esperando o dia 1º chegar. Eu já me antecipei. Claro, eu entreguei o resultado de maio, mas também já me antecipei ao mês de junho. Então, foram 40 dias, talvez, aí de muito esforço, de muita dedicação para alcançar aquele meu resultado. Então, é necessário, por vezes, a gente colocar estratégias, estabelecer o planejamento, tá? Isso não só para vendas, mas para a vida. Porque o sabor do resultado ele é muito gostoso. Quando chegou o dia 30, de junho, eu já tinha batido a minha meta de 70 produtos, eu já tinha alcançado. E para minha surpresa, todo início de mês, no início do mês de julho, mas todo início de mês, a empresa reunia todos os seus vendedores, toda a sua equipe, inclusive os representantes administrativos, os gestores administrativos, para uma reunião, um café da manhã, um coquetel de premiação, onde eles premiavam os 3 melhores vendedores daquele mês anterior. Davam um prêmio, talvez era uma medalhinha, um troféu, enfim, era algo simbólico, tá? Não era, nossa, um carro, nada disso, um celular novo, não era isso. Mas era uma premiação simbólica para reconhecer que aquele profissional era importante. E talvez se você está me assistindo e você é líder, já pega essa como uma ideia de fazer um encontro mensal para os seus vendedores, para suas equipes de profissionais, seja qual ela for, e seja grato ao resultado que ele traz para sua empresa. Isso gera um boom em vendas fantástico para o seu negócio. Então, naquele encontro de premiação, a empresa ela me reconheceu como o número 1 em vendas naquele mês. Na verdade, foi o meu maior número de vendas naqueles 2 anos que eu estava na empresa. E eu vendi 113 produtos para aquela empresa. E isso foi maravilhoso para mim. Vender 113 produtos significou muito para mim a nível de
entusiasmo, motivação, estar convicto com o meu resultado e saber que eu posso muito mais do que eu mesmo acreditava que eu podia. Então, para você ver como funciona um modelo mental e uma estratégia. Agora que você tem essas duas estratégias na mão, você pode ser muito melhor. Coloque em prática. E nós só estamos no segundo ponto. Ainda tem o ponto 3, 4, 5, 6 e o bônus que eu preparei especialmente para você, mais o presente que eu vou te enviar por e-mail. Assim que você colocar o seu nome e seu e-mail aqui embaixo, você vai receber no decorrer da semana aí o presente que eu tenho preparado para você. Ok? Passo 3. A estratégia de número 3 é uma técnica que eu utilizo já há muito tempo. Eu também aprendi nessa mesma empresa que eu trabalhava, numa dessas palestras, tal. A empresa fazia muitos eventos e isso era importante para toda a equipe. E eu aprendi essa técnica naquela época, apesar de a gente aprender depois dentro da programação neurolinguística, aprender dentro do coach mais uma vez. Mas é uma técnica fabulosa e que eu aplico em tudo na minha vida. Eu aplico em casa com minha esposa, com meu filho. E olha que meu filho é recém-nascido. Mas é muito legal fazer essa técnica com recém-nascidos, vai perceber como é poderoso. Faça depois um teste dessa técnica se você tem um filho recém-nascido, se você tem um bebezinho, se você tem uma criança, vai ver como é legal fazer essa técnica que eu vou te ensinar agora, né? Mas para que serve essa técnica, Albert, que você vai me passar? Ela é uma forma prática de você lidar, para que você lide com outros seres humanos, com outras pessoas. É uma técnica de comunicação, só que uma comunicação mais efetiva. Na programação neurolinguística, aprendemos que as pessoas funcionam usando os seus canais preferenciais. E canais preferenciais são auditivo, sinestésico e visual. Esses são os três canais preferenciais. O Rapport é uma técnica onde eu aprendo como as pessoas funcionam e como posso imitá-las de certa forma. Então, eu resumiria o Rapport como uma técnica onde eu entro em sintonia com esse outro ser humano, né, com esse outro indivíduo, através de uma linguagem corporal. E aí, como eu te falei que eu ia te indicar vários livros no decorrer, eu te indico esse livro de David Cohen, A Linguagem do Corpo, o que você precisa saber. Esse é um livro muito bom, me acrescentou muito em como fazer leitura corporal, aprender a ler a comunicação não verbal, a linguagem corporal dos seres humanos. Leia, indicação minha. Então, entrar em sintonia com outro ser humano é você se parecer ao máximo com ele, estar mais próximo dele. O que a gente chama de neurônio espelho. Por exemplo, alguém já bocejou perto de você e logo em seguida você também bocejou. Isso aí são informações neurológicas do seu neurônio espelho. E na comunicação corporal é muito semelhante. Por diversas vezes você vai saber o que eu estou te falando. O seu cliente ali na mesa de venda, de negociação, ele gesticula ou ele para com os braços cruzados, ele olhando para você, ou ele está com o celular na mão, né, enquanto está conversando com você, te ouvindo, ou está com uma caneta, seja o que ele estiver fazendo, perna cruzada, coçando aqui, né, com a mão tipo assim. Nesse momento é a hora de você entrar em ação, porque ele ainda não está ligado no seu negócio. E eu costumo dizer que o mais importante em toda negociação é você estar sintonizado com o seu cliente, de sorte que isso mude, onde o seu cliente esteja sintonizado com você. Mas para que isso aconteça, você tem que dar o primeiro passo. Você é quem conhece a técnica, não o seu cliente. O seu cliente, muitas das vezes, ele está na defensiva. Ele não está querendo comprar de você, mas você quer vender para ele, você precisa vender para ele. Então, seja agora você. Dê o seu primeiro passo, o primeiro passo por meio do Rapport. Então, se ele cruzou o braço, sutilmente, né, por isso que eu falei imitação, sutilmente cruze os braços. Talvez não na mesma posição, cruze ao contrário, né? Cruze por cima aqui e tal. Se ele está com a mão aqui no ombro, aqui no queixo, assim, debruçado sobre a mesa, assim, te ouvindo,
sutilmente, dá uma coçadinha no ombro, na cabeça, e fique também, deixa o outro braço aqui, mas deixa um braço aqui enquanto você está falando. Sabe o que vai acontecer? É possível que depois de alguns minutos ou segundos, ele descruze ou ele abaixe, e aí é hora de você abaixar também, junto dele. Abaixou, ficou à vontade, à disposição, agora você começa a mudar de posição para ver se ele está na mesma sintonia que você. Você vai dar uma coçadinha, espera, observa se ele também vai coçar, né? Volta para a posição, deixa os seus braços abertos ou em cima da mesa, assim, juntos. Mostra ali a sua pasta, o que você estiver falando, e você vai observando, calibrando, é um outro termo que nós utilizamos, vai calibrando se ele está na sintonia que você. É claro que isso você deve fazer desde o início. Na hora que você chega no escritório do seu cliente, que ele estende a mão para você, para apertar a sua mão, calibra automaticamente em frações de segundo o aperto de mão dele. Não aperte além do que ele está te apertando, porque aperto de mão é 45% da venda, se você não sabe disso. Então, mantenha o rapó também no aperto de mão. Se ele aperta forte, aperte forte também, porque isso pode mostrar para ele inconscientemente a sua segurança. Quando as pessoas apertam a mão fraco, mostra insegurança, instabilidade. Então, mantenha, se você tiver essa dificuldade inicialmente, como eu também tive, isso é comum acontecer, mantenha um aperto de mão firme, não apertado demais, também não tão frouxo, um aperto de mão firme. Outro detalhe no aperto de mão, haja visto que aperto de mão é 45% da venda, se o teu cliente, só recapitulando, deixe o seu cliente levantar primeiro a mão para apertar a sua, não levante a sua mão para ele apertar a sua mão, tá? Um grande erro é você chegar e já entregar sua mão para ele apertar, tá errado isso. Deixe ele, é ele quem está comprando de você, você é o vendedor. Então, você é uma ameaça para ele. Lembra que eu já falei isso? Então, se ele não apertar sua mão, também não levante a sua para apertar. Respeite o espaço dele. Vocês não são amigos ainda? É claro, a não ser que eu estou falando de um cliente estranho. Se ele é seu amigo, você tem liberdade, ok. Mas do contrário, deixe que ele levante a mão para você. Essa técnica, ela é poderosa. Também serve, como eu já falei, com seu familiar, com seu filho, sua filha, sua esposa. Observe que aqui tudo funciona com todo mundo. Eu não estou falando só para profissionais de venda, só para líder. É claro que eu falo mais diretamente porque é uma linguagem que eu abordo há muito tempo, então eu tenho mais facilidade. Mas essas técnicas são estratégicas para você aplicar em qualquer circunstância da sua vida, ok? Em qualquer momento, com qualquer pessoa. Essa foi a estratégia número 3, rapó. Mais detalhes no caderno da aula. Agora nós vamos para a aula, para estratégia número 4. Ok, chegamos aqui à nossa quarta regra, quarta estratégia, quarta ferramenta que eu vou te entregar hoje nessa aula. Perguntas poderosas. Eu gosto de falar de perguntas e gosto de olhar para trás e ver uma pessoa que eu amei muito, que não está mais entre nós, que era minha avó. A minha avó não conhecia essa ferramenta, não sabia que isso era uma estratégia, não sabia que isso era uma ferramenta muito utilizada e muito importante, mas ela era uma excelente pessoa no uso, né? Ela era excelente no uso da ferramenta de perguntas, no uso das perguntas. Ela sabia alcançar o resultado que ela queria perguntando. E talvez você também saiba fazer perguntas, talvez você utilize, mas não sabe usar ela estrategicamente. O fato é que perguntas levam a respostas. Se você pergunta errado, você obtém respostas erradas. Se você pergunta certo, você obtém respostas corretas. O fato é que quando você pergunta, você está entendendo o coração da venda, porque perguntas é o coração da venda. O segundo motivo é que perguntas convertem processo de vendas em processo de compra. E o terceiro fato é que perguntas revelam motivos e razões para comprar. Então, toda vez que você estiver diante de uma oportunidade de negócio, não comece falando do seu produto, não comece mostrando o seu produto, não comece falando das características, dos benefícios, nada disso. Comece perguntando. E um bom exemplo que eu uso nas minhas palestras, nas minhas consultorias, é o exemplo do vendedor de eletrodomésticos que está vendendo para um casal de jovens que estão prestes a casar.
Esses dois jovens chegam numa loja de eletros e um vendedor vem abordá-lo. Esses jovens, diga agora que essa jovem é você. É você que está chegando na loja de eletros para comprar um produto, uma geladeira, por exemplo. E aí vem o vendedor te atender. Existem dois casos de vendedores. Aqueles que falam o seguinte: olá, o que eu posso te ajudar? Ou, olá, se precisar, estou aqui, tá? Esse é o primeiro caso. Esse fala, eu quero ver geladeira. Ah, claro, o setor de geladeira está ali no fundo. Pode ir olhando que eu já vou lá te atender. O segundo caso, poderia ser, do vendedor mau também, é o seguinte: ah, legal, vamos lá. E te leva e te mostra, essas são todas as nossas geladeiras que temos na loja. Veja qual melhor te agrada que eu vou te dar detalhes dela. Beleza. Ok, legal? Não, errado. Porque ele não fez perguntas, ele não entrou em rapport com o cliente, ele não está entrando em conexão, se relacionando nem um pouco com o cliente. Não falando de rapport, não falando de nenhuma das estratégias que nós já falamos até aqui, nada disso, vamos falar só de perguntas. Como que um vendedor de qualidade faria nesse caso? Quando o casal chegasse, ou você chegasse na loja, o vendedor profissional, o cara que sabe utilizar perguntas, ele falaria da seguinte forma. Vamos lá, a abordagem, talvez você também não saiba, a abordagem ideal é o seguinte: olá, prazer, eu sou Elbert Oliveira, sou o vendedor desse departamento. Como eu posso te chamar? Você vai falar o seu nome. Aquele casal poderia dizer, eu sou Maria, eu sou João. Legal, Maria, João, seja bem-vindo à nossa loja. Como que eu posso te ajudar? Pergunta ideal. Como eu posso te ajudar? Você não sabe. Então, o cliente vai te falar, viemos para comprar uma geladeira. Viemos ver geladeira, né? Comprar seria excelente, né? Falar assim logo de cara. Mas viemos ver uma geladeira. Ai, que bacana. Vocês já têm um modelo específico? É para presente ou é para vocês mesmos? Isso, só estou levantando possibilidades. Vai falar, não, é para nós mesmos. Nós estamos para nossa casa. Nossa, que legal, vocês, eu não estou vendo a aliança na mão ainda, vocês já são casados, estão só noivos, ou, no caso, se a aliança estiver na mão direita, né, for dourada, vocês estão prestes a casar, pelo que eu estou percebendo pela aliança, não é isso? Então seria para sua nova casa? Você pode falar assim com ar de entusiasmo, de alegria, porque é um momento feliz um casamento, pelo menos antes do casar, né? Mas vamos lá, aí, sim, é para nossa casa. Vocês já viram algum modelo que vocês gostaram anteriormente? Aí ele vai falar sim ou não. Ou, sim, nós já viemos tal. Ah, não, nós queremos uma geladeira que combine com o nosso fogão, porque nós já ganhamos um fogão do nosso padrinho. Puxa, olha a informação que eles te deram, rica. Nossa, que legal, já ganharam um fogão, que maravilha, né? Pô, tem padrinhos que ainda nos dias de hoje são bons e entregam. Aí você vai conversando com o casal, com aquele cliente. Perguntas poderosas, gente. Até agora eu só perguntei, não falei de nada, mas já ganhei o cliente. E isso é o principal ponto, é ganhar o cliente, ganhar a confiança, a credibilidade, a afinidade, o relacionamento. E é isso que é o principal fator dentro de uma venda. Depois que você ganha todos esses itens, né, com o seu cliente, esses fatores com o seu cliente, fica muito mais fácil efetivar a venda. É por isso que eu sempre digo, não tenha sede ao pote. Vai com calma. Não tenha pressa, a venda vai acontecer. Para de ser feirante, para de querer vender para 50 ao mesmo tempo. Faça desse um cliente que você está atendendo um cliente ideal, um cliente de venda. Porque se você ficar igual feirante, querendo vender um bacião para todo mundo, você no fim não vai vender nada para ninguém. A grande verdade é essa. Então, perguntas poderosas levam a respostas poderosas, levam a resultados poderosos. Passe, a partir de agora, a fazer perguntas que te levam a resultados. Perguntas poderosas. Todo tipo de pergunta que você puder ver. E aí, antes de eu passar para o próximo ponto, eu quero deixar mais uma dica de leitura, que esse é o último livro, tá? Porque todos os livros são grandes pra caramba. Então, o último livro de Jeffrey Gitomer, a Bíblia da Venda. É um livro que acrescentou fantasticamente na minha vida, como profissional de vendas, como pessoa, que ele ensina muito conteúdo que dá para utilizar para vários fatores da vida. Então, essa dica que eu acabei de te dar de perguntas poderosas está logo no início, é a quinta regra dele, na página 19, tá aqui, em detalhes.
E também está em detalhes no caderno dessa aula aqui embaixo, que eu acredito que nessa altura você já tenha feito o download, porque você não vai querer perder nenhum detalhe dessa aula. Ao final dessa aula tem um bônus que eu preparei para você, um bônus exclusivo, algo especial que você pode utilizar em qualquer momento da sua vida, que você vai ter resultados poderosos. Então, para você que me acompanhar até o final, você vai receber esse meu presente. Legal? Então vamos para o ponto número 5. A regra número 5, ela é algo muito legal, porque isso todo ser humano é assim e todo produto é assim também. Observe que a gente tem o costume de falar que, ou pelo menos você já deve ter ouvido falar, que uma compra ela é emocional. E não está muito errado não, pelo contrário, venda realmente, uma compra realmente é emocional. O que, se não fosse, como justificaria uma mulher ter 15 bolsas, 50 sapatos e ainda assim querer mais? Como justificaria um homem querer trocar de carro todo ano ou talvez mais de uma vez por ano? Venda é emocional, acredite. E aí, como eu posso interpretar isso? Se você é um profissional de vendas ou se você é um coach, talvez, e quer saber como vender o seu processo de coach, é muito importante que você saiba dessa informação. Todo produto, ele tem dois fatores e todo ser humano tem dois fatores. O primeiro é a dor de não ter aquilo e o prazer em ter aquilo. A dor que a falta desse produto causa e o prazer que ter este produto causa. Então vamos lá. O que justifica um ser humano querer trocar o smartphone também todo ano? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Eu puxei do smartphone, mas eu vou mudar aí. Computador. Algumas semanas atrás, foi final do mês de... Foi nesse mês de setembro. Mês de setembro agora? O meu computador, eu tinha um computador de uma marca muito bom, mas esse computador ele deu defeito, ele queimou a placa. E para mim foi um desespero, que ele queimou numa sexta-feira à noite. Eu estava preparando, inclusive, esse material para esse congresso, a aula, todo o material que eu ia falar, e ele literalmente parou de funcionar. Ele assim, repentinamente parou de funcionar. E eu não entrei muito em desespero, é claro, mas me deixou muito preocupado. Eu corri para poder levar no mecânico. No sábado de manhã, eu tenho um amigo mecânico, não, né, gente? Técnico de informática, eu levei ele no mecânico de carro. Levei no técnico lá de informática, o meu amigo, ele falou: Elbert, acabou. A placa, queimou a placa, você vai aí investir para trocar pelo menos R$ 1.300. Eu falei: poxa, é o preço de um notebook novo, né? Ele falou: eu te indico comprar um notebook novo, tá? Aí beleza, eu fui para comprar um notebook novo. Eu cheguei numa loja aqui no estado mesmo, na capital, e o vendedor, ele era um bom vendedor, me fez boas perguntas, e quando entrou nessa estratégia de dor versus prazer, ele falou comigo, ele me perguntou, né? Você está querendo um notebook por algum motivo específico? Eu falei: cara, eu quero só porque o meu queimou ontem e eu estou preparando material para um congresso, eu sou palestrante, sou coach. É claro, porque eu tenho que vender meu material o tempo todo, né? Vai que ele quer comprar meu processo, então eu tenho que falar o que eu sou. Você também deve falar o que você faz, principalmente se você é vendedor. E aí ele foi e falou: nossa, eu não acredito, cara. Queimar o seu computador numa situação como essa, acredito que não tenha nada pior do que isso. Olha o cara me colocando dentro da minha dor. Ele fez o passo a passo certinho, parece que ele estava assistindo essa aula, parece que ele já assistiu outras aulas, e tomara que sim. Mas ele me levou lá dentro da minha aula. E o sacana ainda fez aquela cara de triste. E ele estava certo, ele tinha que fazer aquela carinha de triste mesmo. E toda vez que você levar o teu cliente para a dor dele, faça aquela carinha de triste. Fala um pouquinho mais baixo, mais aveludado: nossa, o seu computador queimou e você, no meio de uma gravação de um material, na criação de um conteúdo importante como esse, nossa, eu imagino que você deve estar realmente desesperado, né? Aí o cliente vai dizer: porra, nem imagino o quanto, foi o que eu falei, né? Mas não se preocupa não, eu acredito que eu tenho, sem dúvida nenhuma, o notebook que você precisa e que vai te ajudar. Vamos lá pra gente ver? E ele me levou no setor de notebooks e aqui tá o computador. O que você acha? Ele me vendeu. Ele me levou pro meu prazer.
Aí ele começou a falar do computador, o que o computador tinha, qual era o processador, qual era a memória, qual era o HD. Né? Ele me perguntou para mim, além do que eu fazia, o que era mais importante para mim no computador. Eu fui falando, ele foi me levando para dentro do prazer de eu ter aquela máquina especificamente. Tinha um produto mais barato e tinha um mais caro. E ele me apresentou essa máquina intermediária. Ele me apresentou porque ele quis ficar no meio a meio, ele mostrou um produto mais caro e um produto mais barato, mas me apresentou também o do meio, que era entre um e outro. Isso é uma técnica também, eu sei que é, né? Eu não falei com ele, pô, você está usando técnica comigo. Claro que eu não falei isso, né, para também não chatear, não constranger ele como profissional, mas eu sei que ele estava utilizando e ele foi muito exímio, foi muito profissional, foi muito bom, me levando da dor ao prazer. Em resumo, quando você estiver com o teu cliente apresentando o seu produto, tira ele, ou melhor, leve ele na dor de não ter aquele produto, a troca do carro anual, ou não há nada melhor do que trocar de um carro anual, né? O carro vai ficando ruim e tal, ou o sapato, né? Ou a bolsa, e aí você vai entendendo como que o vendedor consegue fazer com que você compre aí 50 sapatos, carro todo ano. É assim que funciona, a nossa mente é dessa forma. Então leve ele na dor dele, depois traz ele para o prazer de ter aquele produto. Essa é a minha regra número 5, dor versus prazer. Só fazendo uma recapitulação do que nós já vimos até aqui, nós vimos que o seu modelo ele é importantíssimo para os seus resultados, nós vimos que você precisa acreditar primeiramente em você mesmo, depois na empresa, no seu produto, e que não há ninguém melhor do que você para que o seu cliente compre aquilo que você tem, aquilo que você vende. Vimos também metas comerciais associadas ao objetivo pessoal dentro da estratégia SMART, que é a técnica que eu te ensinei. Vimos o rapport, que é uma forma de você entrar em sintonia com o seu cliente, tá? Com o outro indivíduo, pode ser sua esposa, sua mãe, seu pai, seu filho. Ainda deu o exemplo da criancinha, que é muito legal. Se você tiver oportunidade, dispense alguns minutos para você ver como é legal. Ainda citei também a questão do bocejar, do neurônio espelho, junto ao rapport. Então, inicie rapport do início da sua negociação até o final. Eu falei da questão do aperto de mão e te citei esse livro para você ler. Tá vendo como eu tô bom de memória, né? E depois eu falei de perguntas poderosas e ainda há pouco falei de dor versus prazer. Agora nós vamos para a 6ª estratégia. Continue comigo. 6ª estratégia que você precisa adquirir para ter resultados poderosos. Essa 6ª estratégia é um pouco complexa, então eu vou ler algumas informações para poder ser o mais assertivo em passar essa informação para você, ok? A gente chama essa estratégia de 5W2H, matriz de 5W2H. Ela é excelente para você determinar informações, comunicar uma atividade, para você passar um certo compromisso para a sua equipe, para os seus alunos, se você for uma professora, um professor, para você mãe e pai que quer determinar algumas atividades para os membros da sua casa, para os membros da sua família. Então é muito importante que você utilize essa ferramenta. Inclusive, dentro do meu blog, elbertoliveira.com, eu escrevi um artigo falando somente dessa ferramenta. Então, tire aí alguns minutinhos, em 3, 4 minutinhos você lê todo o artigo que está no meu blog, elbertoliveira.com. Você está vendo aqui no rodapé desse vídeo como escreve. E aí, então, eu vou dar um exemplo para você para explicar cada uma dos itens do 5W2H. O exemplo é o seguinte: Bernardo é um gerente de vendas e quer implementar uma nova campanha de televendas para a Páscoa. Ele definiu algumas regras que devem ser respeitadas e estabeleceu, junto à sua equipe, metas e premiações. Para que não ficasse nenhuma dúvida, e aí que tá e é o legal dessa ferramenta, é que ela não deixa nenhuma dúvida, entre a equipe e os diretores da empresa, Bernardo, como gerente, fez a seguinte matriz 5W2H. Essa informação eu estou lendo, é o que está no meu artigo, então tire realmente um tempinho, lá está muito mais detalhado, eu estou sendo bem dinâmico aqui, mas é exatamente isso que está escrito lá. O que é o 5W2H?
A primeira letra, a primeira palavra é o que. O que será feito? As etapas do detalhamento das suas atividades, daquelas funções que Bernardo queria determinar para a sua equipe dentro da sua empresa. O que você quer determinar para os membros da sua família, para os seus alunos ou para a sua equipe de vendas aí. Então, o que será feito? Bernardo escreveu lá, preparar a campanha de Páscoa. O segundo é o porquê. O porquê será feito, a justificativa dessa ação, dessa atividade. Por que então Bernardo queria fazer isso? Para motivar a sua equipe de vendedores. Terceiro, onde? Aí Bernardo define o local onde será realizado, que será no salão de vendas. O salão de vendas dos telemarketers, né? Que era a equipe de televendas. Quem são, a quarta, né? Quem são as pessoas envolvidas com essa campanha de vendas aí do telemarketing? São os responsáveis. E aí Bernardo define como responsável, como os envolvidos, os gerentes e supervisores e coordenadores dos setores. Quando isso será feito? Tempo. Lembra que tudo precisa de ter um tempo bem definido, então Bernardo define o tempo, o dia e a hora disso. Ele fala lá, dia 9 de março, às 14 horas. E aí ele começa agora os 2 Hs. 5W foram, agora os 2 Hs. Que é como isso será feito, né? O método que vai ser utilizado. Então, o método que ele utilizou para essa campanha com os vendedores, decorar o salão de vendas, a sala de vendas, colocar ali bolas, colocar coelhinhos, vamos imaginar que seja isso, né? E um café da tarde aí para poder apresentar a nova campanha de vendas, com o objetivo de motivar os seus vendedores. Então, no dia 9 de março, ele vai lançar a sua campanha, vocês vão ver como vai ficar isso aqui no final. E por fim, o segundo H, quanto isso custará? Qual será o investimento, tanto em tempo de dedicação, quanto financeiro, que esses supervisores vão ter de empenhar para realizar esse primeiro tópico aí do detalhamento do Bernardo. Então, como ficaria agora falando, né, essas funções que Bernardo definiu? Ele fala bem assim, né, lendo a frase inteira, o detalhamento lendo ele inteiro. Então, será feito o preparativo da campanha para motivar os vendedores no salão de vendas. Os responsáveis são os gerentes e supervisores e coordenadores. No dia 9 de março, às 14 horas, faremos um café da tarde com uma sala decorada, com balões e coelhinhos. E isso vai nos custar 40 minutos do nosso tempo para decorar toda a sala, preparar o café e cerca de R$200 para preparar tudo isso. Então, você observa como fica simples, como fica claro quando a gente tem uma estratégia desenhada, quando a gente tem as informações bem comunicadas dessa forma. Não resta dúvida de que será desempenhado um bom trabalho, tanto da sua família quanto da sua equipe de vendas. Percebe como é simples, como é prático, como é fácil você ter um resultado. Haja visto que você agora comunicou o que você deseja, o que você quer, com mais clareza? Então, empregue o 5W2H no seu cotidiano, nas suas atividades, e você terá os resultados que você deseja. E, como prometido, você que me acompanhou do início até aqui, agora vem a 7ª estratégia, que é a estratégia trunfo. Eu chamo de estratégia mestra. Então, eu vou te entregar o meu bônus, aquilo que eu preparei de especial para você nesta aula, que não está no caderno de vendas que você nessa altura já fez o download. Então, anote, apesar de que vai aparecer aqui na lateral desse vídeo, anote porque vai ser importante você aplicar numa negociação, vai ser importante você aplicar essa estratégia numa conversa entre partes, com sua esposa, com seu filho, com sua mãe,
com o seu sócio, com o empresário que você visitar, com o seu cliente, né, com o seu coach, então com o seu aluno na sala de aula. Então é importante você ter essa ferramenta essa ferramenta nós chamamos ela de acordo mútuo. Então quando você exerce um acordo mútuo, né, você estabelece um acordo mútuo entre partes, um acordo de aceitação, você está usando uma linguagem de persuasão para que você obtenha o resultado positivo daquilo que você deseja. A resposta para essa indagação que você vai fazer com esse acordo mútuo sempre será o sim. Dificilmente você vai ouvir um não, até porque não tem, acho que, como colocar um não. Eu falo isso porque eu nunca ouvi um não para essa pergunta. Então, se você ouvir um não, depois você me dá um feedback. O acordo mútuo, você vai colocar ele nas suas conversas de negociação, de interação com o outro, e você vai ver como você vai ter um poder de negociação maior com o outro indivíduo. Então, observe aqui ao lado, anote para você não esquecer. É da seguinte forma, você vai falar para a pessoa que está, de certa forma, dando uma negativa para você. Se nós dois juntos encontrarmos uma solução para essa questão que fique confortável para você, é claro, e é importante que você fale o é claro com ênfase, estaria disposto a continuar falando sobre isso? Digamos então que você está querendo ir no cinema e a sua esposa não quer ir. Ela quer ficar em casa para poder limpar a casa, por exemplo. E aí você fala com ela bem assim: meu amor, se nós dois juntos encontrarmos uma solução para que possamos ir ao cinema, uma solução que seja confortável para você, é claro, estaria disposta a continuar falando sobre isso? Eu duvido que sua esposa vai falar não. Duvido. Sei lá, ajuda ela a limpar no dia seguinte, mas o sim você vai conseguir. Digamos agora que você está numa negociação com o seu cliente e aí ele está falando assim, não, tá, agora não, vamos deixar para o mês que vem, vamos deixar para mais para frente. E aí quando você aplicar o acordo mútuo, você vai alcançar o sim dele. Olha, seu João, se nós dois juntos encontrarmos uma solução para que o senhor possa passar a usar este produto, o senhor estaria disposto a continuar falando sobre essa negociação? Sim, ele vai querer. É fato, essa pergunta sempre requer um sim, mas é necessário que seja feito com fluidez e não com mecanismos, não com automatizador, né? Parecendo que você é um robô. Você precisa falar ela confortável, numa conversa. Ô, seu João, e se nós dois juntos encontrarmos uma solução que fica legal para o senhor, é claro, estaria disposto a continuar falando sobre essa negociação? Tá vendo como eu falei? E isso funciona. Eu já fiz negócio por telefone usando essa técnica e deu muito certo. Espero que até aqui você tenha compreendido, tenha entendido todas essas informações. Eu passei para você o modelo mental que você precisa ter, passei para você o método SMART, te passei a técnica Rapó, te passei a quarta técnica, que são as perguntas poderosas, a quinta, que é a dor e o prazer, a sexta foi o 5W2H e agora, por fim, o acordo mútuo, que foi a técnica bônus, a estratégia bônus que eu te entreguei nessa aula. No rodapé desse vídeo tem um PDF onde eu deixei, que é o caderno dessa aula. Espero que você já tenha feito o download. Se não fez ainda, pode fazer agora, porque essa aula vai se encerrar e você não vai ter acesso novamente a ela por enquanto. E logo embaixo tem um campo para você deixar o seu nome e o seu e-mail. Há um presente que eu preparei com todo carinho para você. Eu vou te enviar no decorrer desta semana. Espero verdadeiramente que você tenha muito sucesso na vida e seja, de fato, acima da média na vida, nos negócios, como professor, como pai, como mãe, como amigo e como ser humano. Um beijo no coração e sucesso para toda a vida. Muito obrigado.